Convido para moderar essa mesa o senhor Sérgio Rocha, diretor do Conselho de Administração ABIS. E os palestrantes? Senhor Marcelo Vogler, gerente de tecnologia de materiais de uso em saúde, GEMAT. A senhora Natália Veloso, oficial nacional da Coordenação de Inovação, Acesso a Medicamentos e Tecnologias para a Saúde da OPAS. E a senhora Gisela Liz Bellinello, vice-presidente da Medtronic. Com a palavra, o moderador Sérgio Rocha. Bom dia a todos. Para mim é uma honra estar aqui na presença da Natália, da Gisela e do Marcelo e a gente tentar discutir aqui um pouquinho. Eu acho que as duas mesas anteriores me fazem já entrar, como eu falo, no futebol de sola, porque sempre vocês têm muito mais apresentado que eu como moderador. Então, eu acho que a apresentação do material que o Anderson trouxe, né, o material que agora foi apresentado pelo senador e a fala da Hela e a fala anterior também puxa, esqueci o nome dele agora, foram extremamente importantes como ilustração do que a nossa mesa tem para fazer. Ou seja, com toda a tecnologia que hoje já está disponível, né, com as distorções e as discrepâncias que tem no mercado, como que a gente pode, de alguma maneira, fazer com que tudo isso que foi apresentado e o que está por vir ainda, inteligência artificial, eu acho que a apresentação foi excelente, né, mostrando que o que tem na frente, né, o que já é uma realidade, como que a gente integra isso, né, como que faz isso chegar até o paciente. Quero começar pela Gisela, né, eu acho que tu hoje representa uma das maiores companhias do mundo na área de tecnologia, na área de medical devices. E, além da tua fala que tem, eu queria também agregar um pouquinho mais no que tu vais falar, te fazer uma pergunta que é: como que a Medtronic pode, de alguma forma, trazer para o Brasil, além daquilo que já está aqui, óbvio, a contribuição para que a tecnologia que está lá e que a gente ainda não tem disponível aqui no país possa integrar hoje o sistema todo de saúde, público e privado. Muito obrigada. Primeiro, eu queria agradecer pela possibilidade de estar aqui. É uma honra poder falar com vocês e apresentar a nossa visão Medtronic em relação à área de acesso e desfecho. Então, eu queria falar sobre 4 pilares que eu acredito que são importantes na parte de acesso e desfecho e que são uma base do trabalho da Medtronic. E eu vou chegar depois na resposta da sua pergunta. Esses 4 pilares, para mim, eles passam, primeiro, pela parte de inovação. Então, o quanto que a inovação, hoje, ela adiciona ao custo e quanto que ela traz de benefícios relacionados à efetividade do desfecho. O segundo ponto, para mim, é quando as tecnologias elas são efetivamente incorporadas, como que elas chegam e causam um impacto positivo que nós esperamos das tecnologias. O terceiro ponto está relacionado à parte de desfecho, e como que a indústria pode trabalhar, né, nessa parte de desfecho. E o último eu vou falar de comunidade.
Então, eu vou começar pela parte de inovação. Quando a gente fala de inovação tecnológica, muito está ligado à parte de custo. Todos nós sabemos que a inovação tecnológica, ela em geral, ela realmente traz um investimento muito grande das indústrias. Em geral, ele toma muito tempo. Então, eu vou pegar um exemplo de uma parte cirúrgica. Então, o robô, que nós já falamos aqui sobre robô, o Anderson trouxe, né, a informação sobre cirurgia robótica. Uma cirurgia robótica, ela demora o equipamento 10 anos para chegar no mercado, para garantir que ele tenha a efetividade e a segurança para o paciente. É óbvio que isso adiciona muito custo na hora que a tecnologia vai ser incorporada nos sistemas de saúde. Só que aí eu trago um ponto importante, que é a responsabilidade que a indústria tem, no momento que está fazendo esse desenvolvimento, em garantir, que a gente trabalhe esse desenvolvimento pensando em desfecho, e 2, que a gente trabalhe esse desenvolvimento preocupados com o custo-efetividade. Então, falando ainda em cirurgia robótica, eu vou dar um exemplo. Então, quando a gente fala de cirurgia robótica, chegou no Brasil ainda nesse ano. Então, o Brasil é um dos primeiros países a incorporar essa tecnologia, que é a cirurgia robótica para a parte de coluna. Então, nós temos 3 equipamentos desses instalados hoje no Brasil. E quando ele foi desenvolvido pensando em pilares importantes. 1, previsibilidade. 2, planejamento do médico. 3, precisão. Então, vamos lá, falando um pouquinho sobre o que isso significa. Um médico, quando a gente tem artrodese, que é essa cirurgia, nós temos, então, inserção de pinos, né, inserção de parafusos na coluna. A precisão dessa inserção ela é absolutamente necessária para que não tenham complicações pós-cirúrgica. Este equipamento ele foi todo desenvolvido com uma inteligência artificial, já, um software, que captura toda a parte de diagnóstico do paciente de forma anterior. Então, o médico insere essas informações no software. O software prepara todo o sistema, o braço robótico, para que faça a cirurgia de forma precisa, com minimamente invasiva, uma redução importante de sangramento e de risco de infecção. O que leva, então, a ter, depois, um desfecho melhor para o paciente. Uma redução de tempo de internação e redução importante na reinternação. Bem, quando eu falo de responsabilidade da indústria da Medtronic, a responsabilidade de desenvolver, pensando nesses aspectos, ela é um elemento que ajuda na parte de acesso e na redução dos custos e sustentabilidade do setor. Hoje a gente sabe que 13,5% do desperdício que acontece na área de saúde está ligado ao quê? À parte de reinternação. Então, quando você tem uma tecnologia que reduz o risco de internação, você reduz esse desperdício e aumenta a possibilidade de ter acesso de outros pacientes. Então, esse é o primeiro exemplo. Quando a gente fala, hoje no Brasil, nós temos 27 milhões de pessoas, esse é um dado do IBGE, com problemas de coluna. Quando a gente fala em impactos disso na economia, impactos disso na previdência social, todos esses impactos, eles têm que ser levados em consideração na hora que a gente faz a aprovação dessa tecnologia, para garantir acesso. A Luciene falou sobre isso, né, quando ela fez a apresentação dela, dos aspectos que o Conitec espera de uma indústria como a Medtronic para fazer essa discussão. Então, esse é o primeiro pilar. O segundo pilar que eu gostaria de falar vamos dizer, incorporamos uma tecnologia, seja no sistema privado ou no sistema público de saúde. Como que a gente garante que essa tecnologia efetivamente vai gerar o impacto esperado? Então, eu vou falar agora de AVC. Quando a gente fala de AVC, o custo do AVC ele é imenso no mundo. Vou falar de Brasil. No Brasil, em 2022, nós tivemos 114 mil pessoas que morreram de AVC. O ano passado, 2023, até a metade do ano, 50 mil. O custo para o país das consequências de AVC, ele é de 31 bilhões de reais. Esse é o tamanho do custo. Previdência social, pessoas incapacitadas, problemas familiares, cuidadores, e por aí vai uma lista muito grande. Nós tivemos, no ano passado, uma incorporação pelo Conitec, no SUS, de uma tecnologia chamada trombectomia mecânica.
A trombectomia mecânica, ela não é uma solução para todos os casos de AVC, mas para alguns casos de AVC ela é super importante. Só que aí você tem uma importância em como que essa tecnologia, quando incorporada, ela efetivamente chega aos pacientes. Hoje nós temos 10 centros no Brasil que têm a trombectomia mecânica. Então, veja o tamanho do problema, né, o tamanho do Brasil e o quanto que efetivamente 10 centros dão conta de absorver esses pacientes. Eu acho que tem um ponto super importante, vou falar de uma questão pessoal minha. No ano passado, tive uma pessoa da minha família, uma mulher de 42 anos, no interior de São Paulo, teve um AVC hemorrágico, não conseguiu ser atendida na janela de tempo. Era uma cidade pequena do interior de São Paulo, não conseguiu ser atendida. Esse não atendimento levou a 2 meses de UTI, diversas cirurgias e o óbito. Então, aí eu vou entrar num ponto que é, quando eu falo de como chegar, tecnologia incorporada, como que você chega a fazer isso realmente acontecer, você passa por vários aspectos e como que a indústria pode ajudar. Médicos têm que ser treinados, não somente no uso da trombectomia mecânica, mas na parte inicial de entender, esse paciente teve o quê? É uma possibilidade de AVC, a janela é de 24 horas, essa janela, como que a gente faz acontecer, qual que é o próximo centro que pode tratar, onde está esse centro e como a gente faz a transferência. Então, a indústria trabalha muito no impacto do treinamento. Garantir treinamento e garantir que a gente fala sobre linha de cuidado. Meu terceiro ponto está relacionado a desfecho. Então, a parte de desfecho, e aí eu estou falando de exemplos Medtronic e como que a gente tem trazido essa realidade para o Brasil. Na parte de desfecho, hoje, foi-se o tempo que a indústria vinha para um país para vender. Nós somos parte integrante e importante do ambiente de saúde. O que isso significa? 2 exemplos. Modelos a gente falou modelos de pagamento, modelos de negócios diferentes. Hoje nós temos modelos de risco compartilhado. Então, o marca-passo, ele vai ser inserido, a gente trabalha junto com os fornecedores de saúde, pagadores e tudo mais, para dizer, temos um risco compartilhado, garantimos que a nossa tecnologia não vai dar reinternação, problemas posteriores e aumentar o seu custo. Caso isso aconteça, nós vamos ter o custo do marca-passo, nosso custo, de novo, para a reinternação. Então, a gente faz esse modelo hoje, que é um modelo que ajuda a garantir esse desfecho. O segundo exemplo que eu tenho para dar é na parte de obesidade. Nós trabalhamos com cirurgia bariátrica, mas, muito além de cirurgia bariátrica, o nosso olhar é em linha de cuidado. Então, a gente trabalha, hoje temos exemplo lá com o Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo, e outros hospitais também, onde a gente faz um mapeamento da linha de cuidado de obesidade. O nosso objetivo não é que o paciente faça a bariátrica. Nosso objetivo é, junto com o Hospital Oswaldo Cruz, é fazer todo o mapeamento desse paciente que chega com problemas de complicações por questões de obesidade e garantir que ele tenha acesso a uma série de tecnologias, estudos, mesmo drogas como GLP-1, que a gente tem falado hoje muito em tratamento de obesidade, fazer esse acompanhamento para entender o desfecho. Hoje a gente já tem visto que no curto prazo, isso é um dado de uma pesquisa clínica que a gente tem feito junto com o hospital, 60% de redução em cirurgias bariátricas no começo, nos primeiros 6 meses. Óbvio que isso tem uma tendência depois a aumentar, porque as drogas GLP-1 talvez não tenham todo esse impacto no começo, mas esse trabalho é um trabalho de investimento nosso em pesquisa clínica. E para cumprir o meu tempo e falar do último ponto, que é comunidade. Esse é um ponto que, para mim, ele é extremamente importante. A gente não pode esquecer, como Medtronic, uma empresa imensa, 75 anos aqui no mundo, fazendo muitos investimentos, a gente não pode esquecer que nós estamos inseridos dentro de um contexto maior. Então, nós trabalhamos muito fortemente com associações de pacientes. Esse trabalho com associações de pacientes, ele tem o objetivo de entender desfecho, de entender como que nós temos, dentro desse trabalho com o paciente, como que as nossas tecnologias elas chegam e vão impactar o paciente. O segundo ponto, para mim, é um ponto que
é super relevante. A gente sabe que, quando a gente fala de empresas privadas e planos privados, a grande maioria dos pagadores de planos de saúde são as empresas. Existe uma responsabilidade das empresas de atuar junto com os seus empregados em garantir uso coerente de planos de saúde. E o segundo ponto, redução de fraude. Nós fazemos isso fortemente dentro da Medtronic, e meu convite é que isso seja feito por todas as organizações. A gente tem que estar como parceiro. E o terceiro ponto nós sabemos que tem uma fila imensa no setor de público de cirurgias que não são feitas por falta de condições, de financiamento e tudo mais. Nos últimos 3 anos, nós participamos, junto com hospitais, associações médicas, junto com secretarias de saúde de municípios e estaduais, de mutirões, tanto para a escoliose quanto para a cirurgia bariátrica. Nós impactamos 1.000 pacientes. Como foi a nossa contribuição? Nós contribuímos com todos os dispositivos médicos e também com as nossas equipes para estarem lá para fazer as cirurgias. É um pequeno impacto. 1.000 pacientes, no rol de tudo, não é muito. Mas eu acredito piamente que, quando uma organização se insere dentro do sistema de saúde, com uma visão ampliada e não somente pontual, a gente consegue ter um impacto maior. Como que a gente acelera as nossas contribuições? Eu acho que, como Medtronic, o Brasil é um país extremamente importante pelo seu tamanho, pela sua relevância, o tamanho da sua população. Então, esse nosso trabalho interno aqui dentro, né, discussões constantes com associações, com a Anvisa e tudo mais, atraem a nossa organização lá fora para trazer novas tecnologias como essa que eu falei, da cirurgia robótica, que se chama Mazor, que veio para o Brasil como o primeiro país da América Latina a ter esse acesso. Muito obrigada. Obrigado, Gisela. Eu acho que os teus exemplos trouxe, no meu ponto de vista, e a resposta da pergunta que eu te fiz foi bem clara também. Então, é isso que a gente precisa, né? Eu até queria fazer um comentário em relação ao que o Diogo falou agora há pouco, né, sobre o complexo industrial da saúde, e sobre as dificuldades e tudo aquilo que precisa ser feito. E eu acho que situações como essa, né, de tecnologias, o que essas empresas trazem para cá, é extremamente importante na tomada de decisão, né? Nós precisamos chegar a 70% de tudo que é consumido no Brasil na área da saúde produzido aqui. Bom, essa análise tem que ser feita com calma e priorizada, porque eu acho que a transferência de tecnologia, com certeza, é um caminho que não pode ser abandonado de forma alguma. Nós temos já vários exemplos aqui funcionando, e o que tu mostraste agora há pouco traduz também a preocupação da Medtronic em trazer essas coisas para o país e fazer com que realmente esses produtos tenham efetividade, né? E, por outro lado, a gente também está correndo risco hoje, né, com essa abertura toda. E aí o papel da Anvisa é extremamente importante, que é a enxurrada de coisas que para nós não vão contribuir em nada. Então, essa regulação é extremamente importante, né? Obrigado, Gisela. Bom, Natália. Ótimo. Por favor, então. Agora sim? Bom dia de novo. Eu tenho uma apresentação, você pode colocar para mim? Tá bom. Então, vamos lá. Como eu já falou antes, né, eu trabalho na Organização Pan-Americana, numa coordenação que é de inovação e acesso a medicamentos e tecnologias. E aí, nessa linha da OPAS, como me pediram para falar sobre acesso, deixa eu ver. Estou apertando certo. Peraí, tem um problema aqui de tecnológico, que o problema é a pessoa, na verdade. Mas... foi. Então, assim, primeiro, para falar sobre acesso, acho que é importante a gente entender o que a gente chama de acesso.
né? Porque a gente vê nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, na discussão sobre direito à saúde, saúde universal, a gente precisa ter acesso a tecnologias, mas o que nós estamos chamando de acesso? Né? Então, tem várias variáveis que entram. A gente viu na mesa anterior uma das barreiras de acesso, a questão tributária, mas a gente tem barreiras em todos os processos. Então, assim, desde a fabricação, na questão da regulação, planejamento, todo mundo aqui já viu alguma questão de compra de equipamento que não foi, às vezes, nem instalado, porque depois que descobriram que o andar não suportava. Quer dizer, toda essa questão do uso, até o uso, porque o que adianta eu ter o dispositivo se o profissional da saúde não sabe utilizar? Ou nós estamos falando aqui de tecnologias de ponta, mas cada vez mais você tem dispositivos que o próprio paciente utiliza. Então, é importante que o paciente, o que adianta ele ter o acesso, chega na mão dele e ele não sabe utilizar bem. Então, assim, a gente não pode esquecer todas essas variáveis, que inclui também os preços acessíveis, né? Então, inclusive nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável se tem a ideia de utilizar a flexibilidade TRIPS para conseguir preços mais em conta. Quer dizer, tem que ser pensado em todas essas questões que envolvem acesso. Em relação à Organização Pan-Americana, os nossos mandatos, né? No ano 2000 foi estipulada a primeira resolução no âmbito da Organização Pan-Americana da Saúde relacionada só a equipamentos e dispositivos médicos. Essa resolução ela estava os países da região a fortalecer principalmente a questão regulatória, né? A gente via logo no início, né, dos anos 2000, essa dificuldade da regulação dos dispositivos médicos. Aí, essa discussão ela foi ampliada e em 2007, no âmbito da Assembleia Mundial da Saúde, foi pactuada uma resolução de tecnologias em saúde, essa mais ampla, mas que falava sobre fortalecer os sistemas regulatórios, mas criação de redes, tanto globais como regionais, subregionais, para essa troca e cooperação internacional entre os países, e se falava especificamente de fortalecer áreas que eram menos trabalhadas, como regulação de produtos para a saúde e dispositivos médicos. E a própria Assembleia Mundial da Saúde vai pactuar uma nova resolução em 2014, já voltada especificamente para o fortalecimento do sistema regulatório para produtos para a saúde e dispositivos médicos. E nessa resolução se falava especificamente da importância do controle do mercado, da regulação pós-comercialização. Então, nessa linha de atender esses mandatos, foi criado, a OPAS criou, em 2012, um grupo de trabalho regional de regulação de dispositivos médicos. Esse é um fórum permanente, ele tem 25 agências reguladoras, né, dos 25 países. Então, vocês podem ver aí no mapa, é praticamente toda a região, e é um fórum que ele propõe, tem reuniões periódicas, e ele propõe esse desenvolvimento de capacidades na região, através de cursos virtuais, cursos presenciais, e uma harmonização com o que também é discutido num nível global. Então, tem uma colaboração muito próxima ao IMDRF. Como é um grupo de 25, é grande, então tem subgrupos, grupos técnicos, que vão trabalhar alguns outros aspectos, como dispositivos médicos de baixa qualidade ou falsificados, outros sobre o fortalecimento da regulação pós-comercialização. Então, esses grupos trabalham temas mais específicos e também têm trabalhado indicadores básicos para homogeneizar o trabalho de todas as agências reguladoras. Aqui é um pouco para ilustrar, como o tempo é curto, do que tem sido feito, né, dentro dessas especificidades que eu falei, desses grupos e das reuniões. Aí eu já queria entrar também num outro programa que foi criado pela organização, que é o programa REDMA, que é um sistema de informação de trocas entre as agências reguladoras sobre informações sobre efeitos adversos. E é um sistema onde somente as agências reguladoras acessam para ter segurança sobre essa troca. A ideia foi uma estratégia discutida no âmbito do IMDRF sobre essa troca de relatórios. A rede REDMA teve início em 2014,
Foi criado um sistema informatizado para essa troca em 2017 e esse sistema hoje ele está incluído desde 2019 na PRAIS, que é uma plataforma da Organização de Acesso e Inovação em Saúde, que tem outras ferramentas pensando nessa gestão. A Rede Redman hoje tem 11 membros associados, 6 membros plenos e já tem uma troca de 49 relatórios. Aí vocês falaram muito em listas na última, na questão da gente falar de listas sobre a questão tributária. Aqui é uma lista diferente, foi pensada na mesma linha de lista de medicamentos essenciais, que é de 77, então já é uma senhora a lista de medicamentos essenciais. Como foi falado aqui, as listas elas têm que ser atualizadas. E ela serviu como base de medicamentos para ampliar muito o acesso e garantir aqueles medicamentos que eram para atender os principais problemas de saúde. Então, nessa ideia, a OPAS começou a trabalhar, foi uma discussão que vem de muitos anos, mas em 2019, com uma metodologia que tinha sido desenvolvida ali nos Países Baixos, criar uma lista de dispositivos médicos para o primeiro nível de atenção. Essa lista, a ideia é ela apoiar os países, as instituições, a criarem suas próprias listas, o que é realmente prioritário. Hoje, essa lista ela tem uma lista principal, com 223 dispositivos médicos, e tem outras 3 listas que específicas, uma para odontologia, uma para diagnóstico por imagem e a outra para laboratório. Então, essa lista, ela pode, em cima dessa lista, alguns países da região já estão trabalhando em criar suas próprias listas. E aí, de acordo com a sua realidade. Por exemplo, a Bolívia falou, eu preciso que dispositivos relacionados a parto estejam no primeiro nível de atenção. Então, eles foram adaptando essa lista, ela está disponível. E aí eu vou entrar numa outra plataforma que foi lançada esse ano pela OMS, que é o MEDEVS, Medical Devices Information System, é uma plataforma aberta, que é uma resposta também àqueles mandatos, à resolução de 2007, que falava dessa importância de criar estándares, de criar normas nessa nomenclatura de dispositivos médicos. E aí a ideia foi ter essa plataforma aberta para que todos pudessem consultar. Tem um grupo consultivo que é responsável por acrescentar novos dispositivos nessa lista e trabalhar, e aí a gente vai trabalhar como, que foi dito aqui, por linhas de atenção, linhas de cuidado. Então, essa lista do MEDEVS, na mesma linha de dispositivos médicos no primeiro nível, tem o objetivo de ajudar os países a atualizar suas listas nacionais, de planejar suas intervenções, pode ser por um hospital que quer planejar quais são os dispositivos que eles vão trabalhar para aquela linha de cuidado. Então, quando você entra no MEDEVS, você vê essa imagem. Então, aí cada um desses quadradinhos foi trabalhado por uma linha de atenção. Então, se começou a trabalhar saúde materna, recém-nascido, criança. Depois se tem uma outra linha de cuidado, daqui eu não enxergo, então eu espero conseguir lembrar. Então tem gerenciamento de câncer, tem uma linha de cuidado que é para doenças cardiovasculares e diabetes, tem uma que é para saúde oftalmológica, tem um de kit de emergência, e essa última que eu não consigo ver, acho que vocês também não, branquinha, é a lista do primeiro nível de atenção da OPAS, que também está aí no MEDEVS. Aí, só para ilustrar para vocês, eu fiz uma busca, botei ventilador, escolhi um deles, só para vocês verem todas as informações que vêm nessa lista à disposição de todos. Então, vai falar qual nível de atenção, para qual população é indicado, quais são os requerimentos que precisam para a utilização daquele. E uma questão que eu queria mostrar aí, não sei se vai dar para enxergar, é que vem 2 tipos de nomenclaturas. A nomenclatura europeia, utilizada principalmente pelos países europeus, e a nomenclatura global, que usa Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Austrália, com os códigos, que é tentando harmonizar essa nomenclatura, e também tem aí os dados, porque isso ajuda também a quem vai adquirir um dispositivo médico, seja o sistema de saúde, seja um hospital. Então, tem todas os detalhes do dispositivo médico,
Tem também uma parte aí, training, alguma coisa que eu não me recordo agora o resto, que fala sobre a instalação, a manutenção daquele dispositivo, e a última parte é sobre as publicações da OMS que relacionam com aquele dispositivo, né? Por exemplo, as outras mesas falaram, eu preciso colocar uma válvula, mas tem outros dispositivos relacionados, quer dizer, então é por linha de cuidado, o que eu preciso para atender naquela linha de cuidado. Aí, estou terminando, só para saindo um pouco dessa parte só regulatória das agências reguladoras, a OPAS também tem a REDETSA, a Luciene até mencionou na apresentação dela, de que o Ministério da Saúde faz parte do grupo de trabalho da REDETSA. A REDETSA é a Rede de Avaliação de Tecnologias para as Américas. São 42 instituições de 21 países e, desde seu início, tem um grupo de trabalho sobre dispositivos médicos. Né? As avaliações de tecnologias, a gente tem uma base de dados livre, que é a Brisa, que é uma base de dados com mais de 3.000 avaliações em disposição. E a última informação que a gente passou para todos os colegas da REDETSA relacionada a dispositivos médicos foi para eles todos participarem da consulta pública da atualização da avaliação de tecnologias para dispositivos médicos que a OMS estava fazendo. Acho que fechou a consulta pública há pouco. E, por fim, nessa linha de inovação, como a gente comentou, o Brasil, mas a região toda depende muito de importação, e nessa ideia de que depois da pandemia ficou tão clara essa necessidade que no âmbito da Organização Pan-Americana da Saúde foi discutida uma resolução que era para o fortalecimento da inovação e da produção na região. Nessa linha foi criado um programa especial dentro da organização, que é uma plataforma regional para inovação e produção. Essa plataforma tem trabalhado muito fortemente na produção de vacinas na região, então tem um trabalho grande para transferência tecnológica para a produção de vacina RNA mensageiro, outras vacinas, mas também no âmbito desse programa foi fortalecido, foi equipado 2 laboratórios, um em El Salvador, outro na Colômbia, que são laboratórios para avaliação da qualidade de dispositivos médicos. A ideia é que esses laboratórios trabalhem como hub também para os países ali em volta. Então, assim, estamos tentando apoiar dentro dos nossos mandatos, tanto a parte regulatória quanto essa parte de inovação e produção. Acho que era isso que eu tinha, meu tempo já estourou, então, muito obrigada. Obrigado, Natália. Eu acho que tu mostraste, né, o quão é difícil trabalhar com a saúde, observar as várias diferenças, né? Falaste um pouquinho aqui das Américas, observar as diferenças do nosso país, né? Observar as diferenças das Américas e do mundo como um todo, né? Então, a importância dessa regulação e de trazer realmente os pontos que são, muitas vezes, comuns a todos. Bom, queria passar agora para o Marcelo, primeiro parabenizá-lo, então, pela nova função, né? E que tu tenha aí muito trabalho tu vai ter, com certeza, que tu tenha sorte também e tranquilidade. Bom, Marcelo, tu já, né, na manhã que tu estivesse aqui, tu viu todas as apresentações, o imbróglio que é tudo isso também, e a minha pergunta para ti é: como que se integra tudo isso? Boa tarde a todos. Na verdade, a minha fala vai ser bem rápida. A ideia é tentar apontar, pontuar, ressaltar, melhor dizendo, algumas iniciativas da Anvisa para tentar responder essa pergunta de como ampliar o acesso e garantir a qualidade no desfecho na jornada do paciente. E, obviamente, me apresentar também ao setor regulado, né? Na verdade, estava previsto para que o nosso diretor, né, o Dr. Daniel, estivesse presente nessa mesa, mas, infelizmente, ele teve uma intercorrência, enfim, ele teve um compromisso e pediu que eu o representasse, né? Eu assumi há muito pouco tempo, tem 2 semanas que assumi a gerência.
É um objeto, na verdade, bastante diverso, né? Eu tive muito pouco contato com esse objeto durante toda a minha trajetória na Anvisa. Eu trabalho na Anvisa desde 2001, né? Tive a oportunidade, inclusive, de trabalhar com pessoas que hoje trabalham no setor regulado. Trabalhei com José Márcio, lá na antiga Gerência de Inspeção e Certificação de Medicamentos. Trabalhei com o Luiz também, enfim. Então, durante toda essa trajetória, eu sempre trabalhei mais com medicamentos, mas tive uma experiência com produtos para a saúde quando eu gerenciei a Gerência Geral de Inspeção e Fiscalização. Lá dentro tinha inspeção de produtos para a saúde, tinha dentro da Gerência de Inspeção a coordenação, que é responsável por coordenar as inspeções de boas práticas de fabricação em produtos para a saúde, dispositivos médicos, e cheguei até a fazer uma inspeção em produtos para a saúde e realmente vi como é desafiador esse mundo. Então, eu assumi há muito pouco tempo, mas venho acompanhando todas essas iniciativas, que, na verdade, são iniciativas da Anvisa, como um todo, mas, em especial, algumas iniciativas dentro da área de dispositivos médicos, iniciativas essas que acredito que vão ao encontro do tema dessa mesa, né? Então, eu acho que a gente tem que pontuar, tem que ressaltar algumas iniciativas como o próprio UDI, que foi mencionado aqui pela manhã pelo próprio diretor, o Dr. Daniel, uma iniciativa que acreditamos que vai conferir segurança, segurança ao paciente na utilização de dispositivos médicos, rastreabilidade, né? Inclusive, nessa semana tivemos uma reunião com o setor regulado em relação a essa iniciativa. Devemos pontuar também a própria questão do Reliance. Acreditamos que que consigamos ganhar um pouco mais de celeridade na análise dos processos, né? O próprio edital de chamamento, né, que tivemos para dispositivos médicos inovadores, eu acredito que até a Mariana vai acabar falando um pouco mais de detalhes sobre isso, né, onde nós selecionamos, eu falo nós porque eu estou agora dentro desse barco, mas, enfim, todo o pessoal que já trabalha há muito tempo dentro da área, né, selecionaram 10 projetos, se eu não me engano, 7 são lá da nossa área, da GEMAT. Enfim, acredito que essa iniciativa também vai render muitos frutos em relação ao acesso, à garantia da qualidade dos dispositivos médicos. E eu gostaria de citar, por último, uma iniciativa que eu sou um grande entusiasta dela. Eu acho que eu sempre tive experiências muito bem-sucedidas nesse tempo que eu estou na Anvisa. Eu sempre tive experiências muito bem-sucedidas na parceria com as associações, né, com o setor regulado, né? Eu acredito que as parcerias, esses acordos de cooperação, são iniciativas imprescindíveis para que a gente possa melhorar a qualidade do processo de trabalho, né, por parte da Anvisa, bem como a qualidade das petições que chegam até a Anvisa. Porque, trabalhando nessas duas frentes, a gente com certeza vai conseguir dar mais celeridade, agilidade à emissão de novos registros, conferindo mais acesso à população aos dispositivos médicos, sem perder, sem comprometer a qualidade do produto, né? Então, eu acredito que a ideia, na verdade, é dar continuidade a essas iniciativas que estão sendo implementadas, né? Que se iniciaram há alguns meses, até mesmo há alguns anos. A ideia é dar continuidade a essas iniciativas e, obviamente, começar a pensar em outras iniciativas no mesmo sentido, né?
no sentido de dar agilidade, celeridade aos processos de trabalho, garantir cada vez mais qualidade aos dispositivos médicos comercializados no Brasil. O desafio é grande, né? Eu não vou ficar aqui falando sobre mão de obra, porque todo mundo, né, já está, enfim, cansado de saber dos nossos desafios relacionados à mão de obra, ao pequeno número de servidores que nós dispomos hoje, mas, enfim, esse é o que está posto. E, estando posto isso, a gente tem que pensar em alternativas. Alternativas em termos de gestão, alternativas em termos de processo de trabalho, para que não haja retrocesso, né? Eu acho que avançamos muito, dispositivos médicos avançou muito durante todos esses anos e não cabe nenhum retrocesso. Na verdade, só cabe, acredito que só deva caber melhorias daqui para frente. Enfim, estou à disposição de todos vocês, acredito que possamos fazer uma longa e duradoura e produtiva parceria nos próximos meses, anos, enfim, enquanto a gente estiver à frente da GEMAT. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Eu, felizmente, viu, Zé, a gente está encerrando dentro do horário. Eu só queria deixar uma mensagem, né? Eu acho que a gente acompanhou nos últimos anos essa maior interatividade, né, entre a indústria, entre o poder público, entre o poder privado, e a saúde não consegue viver independente. A saúde é uma engrenagem onde um dentezinho daquela engrenagem quebra e tudo desanda. A pandemia mostrou bem isso, né? Então, eu acho que eventos como esse têm a principal motivo dessa aproximação, e eu quero aqui, para encerrar, fazer um elogio, né, a abertura que a gente tem para trabalhar junto com a Anvisa. Disparado, com certeza, a agência reguladora do país que mais propicia isso. Obrigado, Marcelo, obrigado a todos da Anvisa que estão aqui, obrigado, Natália, obrigado, Gisela, por esses momentos aí que a gente compartilhou. Obrigado. Muito obrigada pela presença de todos, foi uma excelente exposição.